Israel apenas com 600 homens. Só que antes da guerra acontecer, Deus havia falado com Saul através do profeta: você me aguarda 7 dias que eu vou chegar. Só que na hora da batalha, irmãos, Saul, vendo o tamanho do seu exército pequeno e vendo o tamanho do exército dos filisteus, diz a Bíblia que ele temeu. Aí ele esperou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, e nada do profeta aparecer. O profeta falou que iria aparecer no 7º dia. Quando deu o 7º dia, o profeta não veio. Saul, com medo, o que ele faz? Me traga aí os elementos que eu vou oferecer um sacrifício a Deus. Coisa que rei não podia fazer. Sacrifício era só sacerdote. E ele, debaixo de tanto medo, ofereceu um sacrifício a Deus. E diz a Bíblia assim, Saul mal acabara de oferecer o sacrifício, o profeta chegou. O profeta falou: o que você está fazendo, Saul? E ele, porque você falou que ia vir, e você demorou, e eu fiquei com medo. Aí o profeta: por que você fez isso, rapaz? Eu sei que a guerra é grande, o inimigo é poderoso, mas eu, o Senhor, falei que iria aparecer. Por causa disso você perdeu o seu reinado. Por que Saul perdeu o trono dele? Porque ele não soube esperar aquilo que Deus havia falado com ele. Não tem nada a ver com a palavra que eu vou pregar aqui não, mas só para te lembrar: se Deus falou que ele vai aparecer, ele vai aparecer. Se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Não tome atitudes pela tua própria força. Não queira fazer aquilo que Deus não quer que você faça. É melhor esperar em Deus. É melhor esperar o agir do Senhor. Só que nessa mesma guerra que Saul é rejeitado, o filho dele, Jonatas, ele pega uma espadinha lá que sobrou, e através da vida dele, Deus vai dar um grande livramento para Israel. E aqui eu aprendi algo: na mesma batalha onde alguns são reprovados, outros também fazem parte daqueles que Deus vai dar a vitória. Então eu quero te ensinar: não faça parte do grupo que se precipitam, mas faça parte do grupo a quem Deus vai usar para trazer um grande livramento. Bom, agora deixa eu entrar na palavra que eu quero. Aqui é só o contexto. Na hora da guerra, gente, o povo de Israel foi procurar espada, porque naquela época, gente, a guerra era com espada, né? Espada, escudo, lança. Mas quando eles foram procurar, eles não acharam uma espada, não encontraram. Agora, como que a gente vai para uma guerra sem espada? Como que a gente vai encarar o inimigo sem uma lança? Agora, por que não havia espada? Simples, porque o texto diz no versículo 19, que os filisteus haviam arrancado do meio de Israel os ferreiros. Olha o que o inimigo fez: arrancou os ferreiros. Se não tem ferreiro, não tem quem faz espada. Se não tem ferreiro, não tem escudo. Se não tem ferreiro, não tem lança. Repare que naquela guerra tinha sacerdote, naquela guerra tinha os levitas, naquela guerra tinha os guerreiros, naquela guerra tinha os valentes, mas naquela guerra não havia os ferreiros. E na hora da batalha, irmãos, pode ter sacerdote, pode ter guerreiro, pode ter levita, mas se não tiver o ferreiro, vai ficar faltando alguma coisa. Aí é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Pastor, qual que é a importância do ferreiro no meio do povo de Deus? O ferreiro é que faz se não tiver quem faz espada, não tem guerra. E se não tem guerra, não tem vitória. O ferreiro é aquele que faz a enxada. Enxada. Se não tem enxada,
não tem plantação. E se não tem plantação, não tem colheita. O ferreiro é aquele que faz a foice. A foice é o que limpa a plantação. Se não tem foice, as pragas tomam conta do terreno. E se tomar conta do terreno, o terreno fica improdutivo. Sem ferreiro, não há machado, que o ferreiro que faz o machado. E sem o machado, árvores não caem. E se a árvore não cair, não tem crescimento. Por que que o inimigo tirou os ferreiros do meio de Israel? E hoje a história se repete. No meio da igreja, nós temos sacerdotes, a Dedéu. Nós temos levitas para Dedéu. Nós temos guerreiros, nós temos pessoas corajosas. Mas hoje em dia nós estamos em falta de ferreiros. Hoje em dia todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer dançar, todo mundo quer ser obreiro, todo mundo quer fazer, mas querido, se o Senhor não começar a levantar ferreiros, a igreja vai sofrer um grande dano. A falta de ferreiro no meio do povo de Israel, aconteceu duas coisas. Primeiro, já que não tinha ferreiro, eles tinham que ir lá no meio do inimigo, o texto diz, para comprar e amolar. Ou seja, quando falta ferreiro, a igreja tem que buscar recurso no mundo. Quando falta ferreiro, a gente tem que fazer aquilo que o mundo faz. E segundo, a falta de ferreiro fez com que eles pagassem um preço caro. A enxada, se eles fabricassem, era barato. Agora, para eles comprarem, o inimigo colocou um preço alto. Então, segunda coisa, quando falta ferreiro, a igreja paga um preço muito alto. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas. O seguinte: se a gente não aprender a ser ferreiro, e se Deus não levantar ferreiro aqui no nosso meio, a gente vai começar a fazer coisas que Deus não quer. A gente vai começar a buscar força no mundo. A gente vai começar a querer copiar o mundo, sendo que na verdade, irmãos, Deus não está precisando de ajuda do mundo. Deus quer levantar pessoas no nosso meio, homens que trabalhem como ferreiros, homens que estejam dispostos a pagar um preço, homens que estejam dispostos a vestir a camisa do Evangelho e fazer a diferença, né? Então pergunta para o vizinho: você quer ser ferreiro, meu filho? Né? Agora vamos lá. Quem são os ferreiros de Deus? A palavra é bem simples. Quem são os ferreiros de Deus? Eu vou te mostrar que no meio da igreja hoje está faltando os ferreiros. Quem são os ferreiros? Primeiro, ferreiros, irmãos, como eu disse aqui, são aqueles homens que fazem as armas. Por que que hoje em dia está faltando ferreiro? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou ferreiro. Eu fiz essa espada. Uma espada para ficar pronta demorava meses. Ele ficava na frente da fornalha, batendo com um martelo, aquele calor enorme, seu rosto queimado, o pelo do seu braço tudo fedendo. O ferreiro ficava um mês batendo com martelo para fazer a espada. Aí quando fazia a espada caía na mão do guerreiro. O guerreiro ia para a guerra, matava os inimigos. Quando a vitória chegava, quem lembrava do ferreiro? Quem que recebia a glória? O valente. Mas quem é que fez a arma do valente? O ferreiro. Hoje em dia nós estamos carentes de pessoas que trabalham como o ferreiro. Eu quero ser útil, mas o meu nome não precisa de aparecer. O nome que tem que aparecer é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos precisando de ferreiros. Por que que não tem mais ferreiro? Porque ninguém quer fazer arma. A gente quer estar lá, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser mostrado, mas se não tiver os ferreiros, não tem armas. Deixa eu te dar um exemplo. Uma vez eu vi uma história de uma velhinha que queria participar de um coral. A igreja tinha um coral, gente, maravilhoso.
Quando o coral cantava, as pessoas choravam, eram tocadas. Aí chegou uma velhinha lá de mais ou menos 70, 80 anos, querendo participar. Aí chegou para o dirigente: ó, eu sou membro aqui, eu queria fazer parte do coral. Aí o dirigente olhou para ela e falou: isso aí não dá nada não. Faz o seguinte, vamos orar 3 meses, depois você me procura. 3 meses? Então tá bom. Oraram que 3 meses, depois a velhinha chegou: aqui, eu queria participar do coral, você falou comigo que era para esperar 3 meses, eu já esperei, vamos orar mais 6 meses, querendo descartar a velhinha, né? E a velhinha esperou mais 6 meses, e o coral cantando, e mesmo nesse tempo que ela estava fora, a velhinha ia participar do ensaio, ela ficava vendo o coral ensaiando e ela sentadinha. Aí depois de 6 meses, ela procurou: ó, já tem 9 meses, eu quero participar do coral, vamos orar mais 3 meses. Só que nesses 3 meses a velhinha bateu as botas, a velhinha morreu. E depois que a velhinha morreu, começou-se a ter um atrito no meio do coral, uma confusão, uma brigaiada, a dirigente com o pessoal, o louvor, o coral não se encaixava, muita briga, muita confusão, e isso chegou no ouvido do pastor. E o pastor: mas como é que pode esse coral? Esse coral era uma bênção, esse coral aqui, aonde cantava, Deus usava, o que aconteceu com esse coral? Aí o coral foi se desmanchando, aí o pastor foi pedir a Deus: Senhor, o que aconteceu? Aí Deus deu um sonho para o pastor, e no sonho, Deus mostrou aquela velhinha que estava sentada no banco, e o pastor no sonho falou: Senhor, o que tem a ver essa velhinha com o coral? O coral acabou, e essa velhinha está no sonho, o que isso tem a ver? Aí Deus falou assim: simples, meu filho, essa velhinha ficou quase 1 ano querendo participar do coral, ninguém deixou ela cantar por causa da idade, mas o período que ela estava esperando, ela não estava cantando, mas ela estava de joelho no chão orando pelo coral. Enquanto vocês cantavam, ela pagava um preço. Enquanto vocês apresentavam, ela estava intercedendo por vocês. Todo mundo querendo cantar e aparecer, e ela lá querendo uma oportunidade, como não tinha, ela estava orando. Agora, na ausência dela, só ficou os cantores, e está faltando intercessor. O coral acabou, foi porque vocês perderam alguém que pagava um preço. O pastor começou a chorar e reuniu o coral de novo. Sabe o que eu quero te ensinar? Os ferreiros são aqueles que às vezes não estão aqui no altar. Às vezes você nem vê o ferreiro cantando, pregando ou com paletó, mas os ferreiros estão de joelhos no chão, pagando um preço, intercedendo, orando, para que a glória de Deus se manifeste. E eu sei que nessa manhã aqui, irmãos, aqui Deus tem levantado ferreiros, pessoas que nunca pegaram o microfone, mas que estão de joelhos orando por essa igreja, pagando um preço, porque enquanto há ferreiros trabalhando, a obra de Deus continuará crescendo. Fala para o vizinho de novo: você tem que ser um ferreiro. Quem são os ferreiros de Deus? Segundo, ferreiros. Simone, põe para mim aqui Isaías 44:2. Sabe quem são os ferreiros hoje na igreja? Olha para mim. Aqui o ferreiro, ó. Vamos supor que isso aqui é um ferro. Vou deixar até a Simone abrir aqui. Os ferreiros, assim diz os 44:12. Ó, o ferreiro com a tenaz, que é aquele alicate grandão, ele trabalha nas brasas. Aonde que o ferreiro trabalha? Irmão, nas brasas. Ele está aqui e a brasa está na cara dele, ó. E o forma com martelos. Pá. E o lavra com a força do teu braço. Porque para ser ferreiro, irmão, não pode ser frouxo não. É o dia inteiro com o martelo na mão, ó, o fogo na cara e o martelo na mão. Ó, ele tem fome e a sua força enfraquece. E ele não bebe água e desfalece. Sabe por que não está tendo ferreiros hoje? Porque ninguém quer fazer isso. Ninguém quer trabalhar no fogo. Ninguém quer trabalhar com a força do seu braço.
O ferreiro, quando ele está com fome, a sua força enfraquece, e ele não bebe água, aí desfalece. Mas eu pergunto, o trabalho está difícil, mas o ferreiro, ele para? Ele desanima? Não. O que eu quero te ensinar? Segunda coisa, por que está faltando ferreiro? Hoje em dia nós estamos carentes de pessoas que trabalhem sem desanimar, pessoas que continuam crendo, pessoas que não desanimam, pessoas que na hora que encontram um ferro, o ferro quando chega na mão do ferreiro, ele está feio, ele está torto, ele está esquisito, ninguém acredita nele, mas o ferreiro, irmãos, por amor ao ferro e por amor à profissão dele, ele encara o fogo, ele encara as lutas para transformar o ferro em uma coisa útil. Resumindo, hoje em dia está faltando ferreiros, aquelas pessoas que estejam dispostos a pagar um preço, a ir atrás, a não desanimar, a não recuar, mas continuar crendo que esse ferro vai sair uma coisa boa. Traduzindo, olha para mim, traduzindo, qual foi o trabalho que Deus confiou a você? É salvar teu marido, é salvar teu filho, é salvar tua esposa, é o teu ministério. Não vai ser fácil, mas quando o Senhor chama ferreiro, é aqueles que estão dispostos a pagar o que tiver de pagar, mas eu não vou desistir do aço que Deus colocou na minha mão. Hoje em dia, sabe por que está faltando ferreiro? Qualquer coisinha a pessoa já joga o martelo, qualquer coisinha a pessoa já quer desanimar, qualquer atritozinho ele já quer entregar o ministério, qualquer lutinha já desiste da família. Ô querido, Deus está precisando aqui do nosso meio. O Senhor quer levantar ferreiros. A chapa pode estar quente, o calor está na minha cara, o martelo está pesado, mas aquilo que Deus confiou a mim, eu vou fazer até o fim, porque eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou da fé, porque através desse aço Deus vai fazer uma coisa boa, Deus vai fazer uma grande obra. Olha, se você desanimar desse ferro, se você desanimar dessa chapa que Deus colocou na tua mão, olha, não vai ter esperança para você daqui uns dias. Quem sabe entraram pessoas aqui que o casamento não está fácil, o ministério não está fácil, a vida não está fácil, você está dando martelada, o fogo está na sua cara e você chegou aqui pensando em largar o martelo. Então Deus está me usando aqui para te dizer, você não vai largar o martelo, você vai continuar batendo, porque muito em breve você vai ver essa chapa se transformando numa espada nas mãos do Senhor. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu confesso, irmãos, que eu já tive vontade muitas vezes de abandonar o martelo. Confesso que já. Eu já tive momentos em minha vida onde Deus falou assim: Wallace, toma esse ferro aí. Irmão, tem ferro que você olha para ele e fala, isso aqui não vai dar nada. Tem ferro que você fala, esse aqui, por que Deus me deu esse ferro? O ferro na nossa mão não tem utilidade, mas quando cai na mão do ferreiro, aquele aço vai se tornar uma espada, aquele aço vai se tornar uma enxada, aquele aço vai se tornar uma lança. O que eu quero te ensinar? Talvez a sua vida hoje tudo parece ferro, tudo parece difícil, mas se Deus confiou em você esse ferro, Deus colocou na tua mão um martelo, ainda que seja pesado, mas é através disso aí é que vai sair uma grande obra e um grande ministério. Tem pessoas assentadas aqui, eu não vou falar não por questão de ética, que quando chegaram aqui na igreja eu falei, isso é aço, isso aí não vai dar nada, isso aí meu pai amado, não tem esperança. Mas mesmo parecendo difícil, Deus fez de pessoas aqui grandes pregadores, grandes instrumentos na mão de Deus, porque não desista da obra que Deus colocou na tua vida. Não jogue o martelo fora. Se você olhar para o lado assim, você vai ver muito aço. Faz assim com o olhinho. Isso era aço, irmão. Isso era difícil.
Eu também era um aço, difícil de mexer, mas Deus fez do aço um pregador, Deus fez do aço um instrumento. Então, pensa nessa pessoa que Deus colocou na tua vida. É seu marido? É seu filho? É sua esposa? Ou quem sabe é o teu ministério que está difícil? É aço, mas em breve, esse aço Deus transformará numa coisa boa, e você vai dizer: valeu a pena eu ter esperado, valeu a pena eu ter confiado, valeu a pena eu ter encarado fogo, porque quando você não desanima daquilo que Deus colocou na tua mão, em breve você vai ver as recompensas do fruto do seu penoso trabalho. Terceira coisa, não vou demorar, o ferreiro, irmãos, é aquela pessoa que ao invés de jogar fora, conserta. Vamos supor que isso aqui é minha espada, ela ficou cega. O que eu fazia? Ou jogava fora, ou levava para o ferreiro. Ferreiro, essa espada já me deu tanta alegria, só que ela está cega. Jogo fora? Não, joga fora não, me dá aqui que eu resolvo. Aí o ferreiro pegava a espada, a lança, sei lá, e amolava ela. Por que hoje está faltando ferreiros no meio da igreja? Porque a gente vive uma geração, olha para mim, estragou, joga fora. Não deu certo? Descarta. Por que hoje tem tanto divórcio na igreja? A gente entra no casamento como se fosse um test driver. Eu vou dar uma volta, se der certo eu compro, se não der, eu jogo fora. Por que hoje em dia não se fazem mais homens e mulheres de Deus como antigamente? Porque a gente está aqui, né? Mas se o diabo levantar, se alguma coisa fizer, não, a gente sai fora, né? Descarta. Deus quer ferreiros. Você olha uma situação, pode parecer perdido, pode parecer impossível, pode parecer que está cego, pode parecer que não tem mais jeito, mas o ferreiro olha para aquela espada, olha para a lança, aos seus olhos não tem saída, mas aos olhos do ferreiro, eu creio que Deus ainda pode fazer um grande milagre, eu creio que Deus ainda pode realizar um grande avivamento. Querido, não faça parte da geração que descarta, mas faça parte da geração que recupera, porque Deus não joga o perdido fora, Deus salva o perdido, Deus não joga o caído fora, Deus levanta o caído. E na igreja do Senhor está precisando de ferreiros, pessoas que ao invés de colocar para fora, traga para o meio, pessoas que ao invés de expor o pecado, que ajuda o pecador a se levantar, pessoas que ao invés de tacar pedra, seja aqueles o primeiro a estender as mãos. Está faltando ferreiro no meio da igreja, e que o Senhor, nesse dia de ceia, que o Senhor levante, a começar por mim, olha para mim, ferreiros, pessoas que não queiram receber a glória, eu faço a arma, mas que Deus abençoe o outro. Pessoas que estejam dispostas a encarar o fogo, a bater com o martelo. Pode parecer difícil, eu encaro o fogo, mas eu não largo o martelo que Deus confiou na minha mão. Que Deus levante ferreiros aqui no nosso meio, pessoas que ao invés de jogar fora, fala: isso aqui tem saída, esse aqui tem solução, esse aqui, Deus ainda pode fazer uma coisa boa. Eu quero ser um ferreiro nas mãos de Deus. Eu quero ser alguém que Deus levante, não só nessa igreja, mas aonde eu colocar os pés, eu quero que o Senhor me use como um ferreiro. Agora eu quero chamar até o tecladista aqui, ou o guitarrista, que eu já vou terminar. Põe para mim Isaías 44:12. Deus trabalha em nós, gente, como o ferreiro faz com ferro. Põe para mim aqui, Simone. É o mesmo versículo, né? Está aqui. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lava com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. Querido, Deus também
ele trabalha em nós do mesmo jeito que um ferreiro faz com ferro. Deixa eu te explicar. Aqui está o ferro. O ferreiro coloca ele num fogo altíssimo, a ponto de quando o ferro sair, ele está vermelho. Você não pode, quando fala tenaz, tenaz é um alicate assim, ó, enorme, que o ferro está tão quente, que você não pode botar a mão, você tem que vir com a tenaz. Ó. Aí depois que o ferro está quente, olha para mim, ele pega o aço e põe na luz assim, ó. Ó. Aonde tem uma fissura, ele vem com o martelo. Está torto ainda. Aí o ferro está quente, colocou na água, sobe aquele cheiro terrível, aí ele puxa, colocou no fogo de novo, vermelhou, colocou, tem uma fissura ainda tem fissura, aí põe no fogo e na água. Ele olha aqui, porque o ferro não pode ter fissura, porque vai se tornar uma espada. Se o aço tiver uma fissurinha, na hora que a espada bater, ela quebra. O ferreiro, ele dá cacetada, ele põe no fogo, ele põe na água, para não deixar nela nenhuma fissura. Sabe por que a gente toma pancada às vezes? Porque Deus nos conhece. Deus não quer que você se quebre. Deus quer que você seja uma ferramenta útil. E sabe como que Deus descobre em nós aonde tem fissura? É na hora que coloca no fogo. Sabe por que Deus nos põe no fogo? Sabe por que Deus permite as provas? Olha para mim, porque as provas revelam aonde estão as nossas fissuras. As provas revelam aonde o nosso caráter precisa ser mudado. Aí Deus te põe na prova. Ele está murmurando muito? A prova está revelando que ele está infiel. A prova está revelando que ele não quer Deus. Tá bom. Ô Jô, me dá aí o martelo. As pancadas que Deus nos dá não é para nos ferir, é para fazer de nós um aço perfeito, para fazer de nós uma coisa útil nas mãos dele. E eu sei que nessa noite, nessa manhã, tem gente aqui que Deus está colocando no fogo, Deus está colocando na prova, Deus está te colocando na prensa. Eu sei que está doendo, eu sei que está queimando, mas a intenção de Deus, meu filho, não é te destruir. A intenção de Deus é tirar de nós toda fissura, para a gente se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Põe para mim Provérbios 27, 17. Já estou terminando, vou terminar a guerra agora. Como que Deus trabalha em nós? Primeiro, colocando no fogo, dando uma retada para não ter fissura. E segundo, olha o que o ferreiro faz. Provérbios 27, 17. Fala comigo. O ferreiro cria. O ferreiro cria. E segundo, o ferreiro amola. Porque chegou uma espada lá desafiada, ele amola. Agora, como que ele amola? Como um ferro, como o ferro com ferro se aguça, a minha Bíblia diz, como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Primeiro, Deus não quer só te criar, só que tem hora que a gente fica desamolado. As mulheres aqui que trabalham com faca em casa, a faca de vez em quando não fica desamolada? Quando a faca fica desamolada, o que você tem que fazer? Tem que bater mais, porque a faca não corta. Como que se afia a faca hoje? O que a mulherada faz hoje? Hoje tem aquela pedrinha, né? A Flávia tem uma pedra lá, que ela fica assim, não amola nada, mas ela acha que está molando. A faca fica igualzinho, né? Mas sabe como que amolava a faca naquela época? Olha para mim, você pegava um aço, um outro aço, igual um açougueiro. Tem açougueiro aqui? Ou não? Alguém que já foi aqui? O Marcelo? Tem mais algum açougueiro? Adriano? Como que o
que o açougueiro afia a faca? Assim, ó. É assim ou não é? Ó. Por que bate ferro com ferro? Para ser afiado. É o que o texto está dizendo. Assim como o ferro se afia com outro ferro, um homem afia o outro homem. Olha para mim que eu vou aplicar agora. Você sabia que Deus coloca a pessoa na nossa vida só para nos afiar? Ó. Você sabia que esse marido Deus colocou na sua vida só para te afiar? Essa mulher Deus colocou na sua vida só para te afiar, né? Eu e a Flávia, a gente está afiando 20 anos, de vez em quando sai umas faíscas ainda, de tanto bater, né? Mas ó, de tanto bater, olha para mim, de tanto bater, eu e a Flávia, a gente está mais afiado. Agora tem casal que não quer se afiar, fica batendo, ó, se não afiar, vai quebrar. Na igreja também é a mesma coisa. Você sabe esse irmão que pega no seu pé? Esse irmão que você fala que se pudesse, você esganava ele? Deus colocou aí para te afiar. Porque a gente cresce com relacionamento, irmãos. Eu, na minha primeira igreja lá em Divino, eu tinha um camarada que Deus colocou ele lá para me afiar. O bichinho, rapaz, o camarada, tudo que eu fazia ele criticava. Eu pregava, ele ficava aqui, ó, na frente com um caderno e uma caneta para anotar o meu sermão. Eu pensava que ele estava anotando porque estava gostando, era para me criticar. Ó, o pastor Wallace falou isso no dia tal, foi para mim. O pastor Wallace falou isso aqui, foi para mim. Bichinho sem vergonha ordinário. Na época, minha vontade era de agarrar na goela dele. Eu falei, rapaz, você não gosta de mim, você não gosta da igreja, o que você está fazendo aqui então? Eu estou aqui para te atazanar. Eu falei, filho da peste só. Mas por que você está aqui? Porque Deus me colocou aqui. É terrível, irmão. Tem gente que você vive, parece que ela foi feita para te afiar, né? Então, mas veja bem, filho, quanto mais você convive com pessoas que te afiam, é o tratamento de Deus, é uma bênção, irmão. Ó, hoje tem muitas coisas que eu enfrento no ministério, olha para mim, que não me afetam mais. Por quê? Aquele rapaz lá em Divino, ele me afiou. Tem coisas que eu passo aqui na igreja hoje, que eu tiro de letra, porque eu já fui afiado. Olha, então você que está aqui nessa manhã, olha para mim, quem sabe Deus colocou alguém para te afiar, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um irmão aqui na igreja. Olha, não reclame, porque Deus está usando ele para tratar com você, e em breve, quando você estiver bem afiadinho, você vai dar até a paz do Senhor para ele, vai falar, muito obrigado, porque você foi instrumento de Deus na minha vida, e não sabia. Então fala para o vizinho, eu vou te afiar, e você também vai me afiar. E eu quero terminar, eu vou terminar dizendo o seguinte, olha para mim, eu vou terminar agora. Essa guerra que eu falei, não havia ferreiros, né? Os filisteus tiraram todos os ferreiros, olha para mim, sem ferreiro não há espada. Só que por mais que os inimigos tentassem tirar os ferreiros, no meio daquela guerra, sobrou 2 espadas. Quantas espadas? 2. Uma ficou com Saul e a outra ficou com Jonatas. E foi através da espada de Jonatas que Deus deu vitória para Israel. E eu vou terminar dizendo, ainda que tentem matar os ferreiros, ainda que o diabo tente destruir tudo, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Os ferreiros foram tirados de Israel, mas ali sobrou uma espada feita por eles, e através daquela uma espada, Deus deu um grande livramento para Israel. E eu quero ser boca de Deus aqui nessa manhã para terminar essa palavra. Filho, continua fazendo o trabalho de ferreiro, continua trabalhando, continua crendo, continua na igreja, continua orando pela sua família, porque ainda que reste uma espada só, uma oração só, um jejum só, através dessa espada, Deus operará um grande livramento na
na sua vida, através dessa espada, Deus vai operar um grande milagre, assim diz o Senhor. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Filho, resumindo tudo, a gente nunca perde por ser ferreiro. Ainda que você não apareça, ainda que você chore, ainda que o fogo esteja queimando a sua cara, ainda que o martelo pareça difícil, ainda que ninguém te reconheça, ainda, Deus vai fazer restar, nem que seja uma espada. Deus vai deixar na tua vida, nem que seja uma espadinha só, e essa espadinha, essa oração, é o que Deus vai usar para fazer um grande milagre. Tem um texto que eu gosto, 1 Coríntios 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de Jesus. Sede firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. O que sobrou na sua vida? Uma espada? Pastor, lá na minha casa o inimigo levou tudo. Meu casamento acabou, estou devendo, meu filho está desobediente. Pastor, eu cheguei aqui nessa igreja de manhã, só Deus sabe o que eu estou passando. Sabe por quê? O inimigo quer os ferreiros, o inimigo quer você. É você que paga o preço na tua casa, é você que jejua, é você que está aqui. É por isso que o inimigo quer te pegar, você é o ferreiro. Mas ainda que ele te pegue, nem que seja uma espada, Deus vai deixar. E essa espada, essa oração, esse jejum, é o que Deus vai usar para fazer um milagre que precisa na tua vida. Vamos ficar em pé? Quero chamar aqui o louvor, e eu gostaria que a gente fechasse esse corredor aqui de mãos dadas.